A gente trabalha durante anos em uma empresa, reclama do trabalho, do salário, da estrutura e até dos colegas. Aí um dia a gente se aposenta e alguma coisa sai errado. Mas algumas pessoas, por diferentes motivos, não conseguem lidar bem com a aposentadoria, com a tão sonhada, muitas vezes, aposentadoria. Ficam tristes e até continuam frequentando o ambiente de trabalho. Por que isso acontece? É o que vamos perguntar a nossos entrevistados. A coach Carmen Martinez, especialista em psicologia organizacional. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. E a gente recebe também o psicólogo organizacional Adriano Peixoto. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, boa noite. Obrigado aos dois por terem vindo. Então, para começar, começando do começo, por que é que algumas pessoas não conseguem desligar do trabalho? Chega aposentado, só para não ficar parecendo... Eles escolhem cada assunto no Frequência Baiana. Onde é que já se viu alguém não conseguir desligar do trabalho? Eu, ouvinte, conheço alguém que não conseguiu desligar do trabalho. E sei que tem muita gente aí que certamente está imaginando aí, ai caramba, eu vou me aposentar, o que é que vai ser da minha vida e tal. Mas enfim, pessoal, por que é que as pessoas, algumas, não conseguem desligar? Você estava falando de uma pessoa que você conhece que não conseguiu desligar do trabalho. Há pouco tempo nós estávamos conversando sobre o caso de um policial militar, um oficial, que foi para a compulsória, foi para a expulsória, e no primeiro dia da aposentadoria ele acordou de manhã, colocou o uniforme como se fosse trabalhar e ficou em casa o dia inteiro sentado, enchendo o saco da mulher. E por que algumas pessoas não conseguem se desligar do trabalho? Porque eles simplesmente não se prepararam para esse momento, para essa passagem, para essa nova fase da vida, que é a aposentadoria. Se você imaginar que as pessoas passam 30, às vezes 40 anos, numa rotina diária, todo dia acordando, indo trabalhar, e que o trabalho tem um significado, uma centralidade muito grande na vida dessas pessoas, aí você vai perceber que realmente fica muito difícil você, de repente, sem nenhum tipo de preparação, você cortar todos esses vínculos e dizer, a partir de hoje eu não vou mais trabalhar, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer uma coisa inteiramente nova. Não é exatamente assim que você corta hábitos e não é assim exatamente que você se desliga do trabalho. Então, efetivamente é difícil, você precisa se preparar para essa fase da vida. Na verdade, eu acho que está dentro disso que Adriano fala, né? Mas assim, tem a questão do planejamento de carreira. A gente vem de uma história em que o emprego era vitalício, né? As pessoas entravam nas empresas para se aposentarem. E aí, com todo o movimento que teve da globalização e a modernização, as carreiras passaram a ser responsabilidade das pessoas. Então, a gente é que faz a carreira da gente. E quando você se prepara para essa carreira e planeja essa carreira, aí sim, você também, dentro da carreira, você tem uma etapa que é a aposentadoria. Então, a aposentadoria passa a ser vista de uma outra forma. As pessoas provavelmente que se apegam ainda ao emprego, ou aquela vida que tinham, que não se prepararam para esse processo, que é um processo natural. E como deve ser feito esse processo, esse trabalho, para poder aceitar que um dia você vai deixar o seu trabalho e vai ter que seguir sua vida, né? Porque o seu trabalho é sua vida. Na verdade, você não necessariamente deixa o trabalho, né? Você planeja a sua vida profissional. Como é que você faz isso? Primeiro você tem que fazer um estudo, né, daquilo que você quer. O que é que você quer da vida, onde você quer chegar, que coisas você quer conquistar. Depois você tem que olhar o mercado. Depois você tem que fazer um planejamento de objetivos de vida. Como é que eu quero estar daqui a tanto tempo, que conquistas eu preciso ter. A partir daí você faz uma estratégia. Como é que eu vou conseguir isso? Né? Como é que eu faço para conseguir esses objetivos? Então, eu tenho estratégias para isso. Depois daí, a gente traça um plano de ação. Bom, eu preciso estudar, eu preciso fazer um idioma, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer carreira em outras empresas e sempre revisando esse plano. Então, assim, a carreira é responsabilidade nossa. É nossa vida, faz parte da nossa vida o trabalho. Então, se aposentar não significa necessariamente deixar de trabalhar. Muitas pessoas continuam trabalhando, porque querem ou fazem uma segunda carreira, né? Ou ainda continuam na mesma carreira, mas numa outra empresa, ou de uma outra forma, trabalhando menos tempo, porém com um trabalho mais intenso. Então, é muito variável isso. Eu estava aqui me perguntando,
se é possível isso de alguma forma, saindo só um pouquinho talvez do assunto em questão, mas até pela idade em que isso pode acontecer, se isso pode ser potencializado por outras coisas da maturidade. Por exemplo, o que dizer, por exemplo, de uma pessoa que vive essa situação da aposentadoria para a qual ela não se preparou e que ao mesmo tempo sofre, que eu estava conversando até mais lá fora com o Adriano, a síndrome do ninho vazio, né? Porque é uma reviravolta, né? E para a qual me parece que a gente não está exatamente preparado. A gente tem uma vida um pouco mais longeva. Sim. E aí os filhos se desprendem, você vê eles se desprenderem e você vê também o seu trabalho se desprendendo de você, né? Como é que essas coisas podem se potencializar uma outra, né? Bom, eu considero que você são dois fenômenos extremamente parecidos que acontecem em dois contextos diferentes, o do trabalho e da família. E muitas vezes coincide temporalmente, que eles confluem mais ou menos na mesma época. Então, acaba sendo a tal crise da maturidade, ou a crise já da terceira idade. Então, mas são transformações normais da existência. Acho que é isso que a gente precisa entender. Não são previstas, suas consequências são conhecidas e seus efeitos também. Mas o que Carmen falou, eu acho que essa é talvez o elemento central. Se você sabe que vai acontecer, você precisa se preparar. Se você vai se aposentar, se você vai deixar de ter aquela rotina, você tem que dizer, que rotina eu passarei a ter daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Então, você precisa identificar novas atividades, novos interesses, novas ações, que pode ser até que alguma dessas novas ações seja um trabalho de um outro tipo. Mas o problema é, de repente, não se preparar e agora faço o quê? Aí você fica meio perdido. Porque, assim, a um primeiro momento parece muito bom para todo mundo, né? Em algum momento pode ser isso. Não, eu quero trabalhar e a empresa vai contar com minha experiência. Em que medida? Claro, o Carmen estava comentando que a carreira é uma coisa que é própria do trabalhador e ele que tem que conduzir, mas a empresa pode de alguma forma ajudar nesse aspecto? Pode sim, mas assim, ela não pode, ela tem que ser encarada como um meio. E não a protagonista. E não a protagonista. Ela é um meio. Enquanto eu estou ali, eu vou contribuir, ela pode contribuir comigo, né? A gente tem um contrato, que não é um contrato só escrito, é um contrato também psicológico. E se uma das partes rompe isso, esse contrato é rompido. Mas assim, ela não pode ser a protagonista daquilo que eu vou fazer da minha carreira. Eu sou o protagonista disso, né? E ela é um meio. Enquanto eu estiver ali, ela vai ser um meio. E não significa que essa carreira, que essa empresa não vai fazer parte da minha carreira. Ela faz e ajuda muito, né? Mas a gente precisa separar as coisas. Esse fenômeno está sempre ligado à terceira idade, às pessoas que vão se aposentar, ou você pode ver isso também em pessoas jovens que às vezes não conseguem se desligar de uma empresa porque tem um ambiente bacana, tem profissionais competentes trabalhando ao lado dela, tem uma estrutura legal, enfim, isso é coisa de terceira idade ou você pode acompanhar esse fenômeno em pessoas mais jovens? De um modo geral, nós dizemos que você desenvolve 3 tipos de vínculos diferentes com a organização. Você tem os vínculos de natureza afetiva, que o indivíduo ele permanece na organização porque ele se identifica com os valores da organização, com a atividade que faz na organização. Você tem um vínculo de natureza instrumental, que é aquele vínculo onde você permanece porque as trocas que você tem com a organização são vantajosas para você, ou as redes de relacionamento que você desenvolve são importantes e você não pode perdê-las. Ou você permanece na organização porque você sente algum tipo de obrigação moral, algum tipo de dever em permanecer na organização porque ela te deu alguma coisa que você acha que é importante. Então, com relação à sua pergunta, o que nós temos aí muitas vezes, o que você descreve, me parece ser um desses vínculos instrumentais, onde tem um prestígio, tem um status, tem uma boa rede de relacionamento e fico, ainda que tudo indique que eu devesse talvez sair. Por quê? Porque cheguei a determinados limites onde eu não tenho mais para onde crescer, ou estou insatisfeito com o trabalho, mas não quero perder aquilo que tenha. Então, sim, você pode se manter trabalhando, mesmo que num trabalho, mesmo que não seja aquilo o que você mais deseja, mas o que você tem aí é um fenômeno ligeiramente diferente daquele outro que a gente estava comentando antes, que é o do indivíduo que vai chegando ao final de um processo de trabalho, de uma carreira de trabalho na organização e precisa se aposentar ou descansar desse tempo de trabalho.
são parecidos, mas são processos ligeiramente diferentes. Tem um outro fator que eu acho que hoje é mais forte, é assim, hoje as pessoas se aposentam mais cedo, né? A gente se aposenta e ainda tem um tempão aí de vida pela frente, vida produtiva, as pessoas estão saudáveis, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Então, isso também é uma questão nova que está se lidando. Antigamente a gente associava a aposentadoria, inclusive tinha aquelas frases, né? Aposentar a chuteira, pendurar a chuteira, né? O chinelo do papai, então tinha muito isso. Hoje o aposentado não é mais visto dessa forma. Ele é alguém produtivo, inclusive a gente vê o aposentado sustentando a casa. Os netos, os filhos que voltam por conta do desemprego, e ele sustentando a casa, os filhos e os netos, né? Então, são pessoas ainda com capacidade produtiva muito grande. Então, isso também é uma mudança no mercado, nas relações, na relação que você estabelece com o seu trabalho. Então, é preciso pensar no todo. Eu acho que a carreira começa no primeiro emprego. Tá? Desde ali, o jovem já tem que pensar como é que vai ser a carreira dele, o que é que ele quer para a vida dele. Isso não significa que ele vai seguir um trilho o tempo inteiro, porque as coisas acontecem, as mudanças ocorrem e ele precisa rever esse plano muitas vezes, né? E seguir para outros caminhos. Mas sempre tem um plano. Sempre tem um plano. O que é o curioso, que a gente nunca, acho que o leigo, pelo menos, né, o médio, assim, nunca pensa assim, eu planejei minha carreira, mas como assim depois do fim? Como assim planejar a carreira depois do fim? 6h23, a gente continua esse papo aqui com a especialista em psicologia organizacional e coach Carmen Martinez e com o psicólogo organizacional Adriano Peixoto. Estamos falando hoje sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em se desvincular do trabalho. E pode ser que isso esteja acontecendo com você, ouvinte, ou venha acontecer. A gente vai conversar sobre o que é possível fazer para se vacinar um pouco desse tipo de angústia. Agora 6h36, você que está sintonizando agora, esta é a Band News FM 99,1, esse é o Frequência Baiana, programa que está contigo aqui sempre de segunda a sexta, às 6h, sempre trazendo algum assunto para a gente discutir aqui, e dessa vez a gente resolveu falar sobre aquelas pessoas que não conseguem, por algum motivo, se desvencilhar do trabalho mesmo depois da aposentadoria, especialmente depois da aposentadoria. Esse é o caso que a gente está tratando aqui a rigor com os nossos convidados, Adriano Peixoto, ele que é psicólogo organizacional, e também a especialista em psicologia organizacional Carmen Martinez, ela que também é coach. A gente está falando um pouquinho sobre esse assunto. E o que é falar sobre esse tipo de situação no Brasil para vocês? A impressão que dá é que a gente tem muito fortemente aquela ideia da ética do trabalho, a identidade que se dá pelo trabalho. Vocês imaginam que isso é diferente falar disso aqui no Brasil em específico? Não, depende do que você esteja entendendo por ser diferente falar disso aqui em específico. Acho que talvez o que a gente tenha nós ainda estamos engatinhando em alguns desses temas. Algumas organizações hoje elas já preveem, elas já oferecem a seus trabalhadores cursos ou programas de preparação para aposentadoria, por exemplo, e outras não. E talvez o que nós tenhamos aí é uma coisa de um mercado, vamos dizer assim, ou de um contexto em desenvolvimento. Mas os problemas que nós enfrentamos aqui são os mesmos que são enfrentados em outros lugares. Existem especificidades de legislação, é óbvio, a gente não pode desconhecer isso, mas eu não vejo, a princípio, nada que nos particularize no sentido de que, não, essa é uma coisa específica nossa. Talvez somente, aí é uma coisa que Carmen trouxe, é o fato de que, em relação a outros países mais industrializados ou mais desenvolvidos, nossa idade de aposentadoria hoje é baixa em relação a esses países. O que nos dá um tempo pós-aposentadoria, já que a nossa expectativa de vida vem aumentando, o que nos dá um tempo pós-aposentadoria de vida útil para o trabalho ou para a vida mesmo, maior do que era antes. E aí isso coloca a questão do que fazer nesse período pós-aposentadoria com mais ênfase ou com mais importância, ou coloca isso como uma agenda que nós deveríamos nos debruçar sobre ela com mais atenção. Vamos supor que o ouvinte que acompanhou a gente no primeiro bloco, que estava ouvindo, inclusive o que a Carmen falou sobre a necessidade de fazer o planejamento de carreira desde cedo, e já pensando o que fazer depois da aposentadoria, mas é aquele ouvinte que já está na idade da aposentadoria, não deu tempo, Carmen, e aí faz o quê?
Bom, aí ele tem que novamente, né, pensar no que ele quer daqui para frente. Ele já, tudo bem, queimou etapas, ele está se aposentando e ele precisa ver isso como uma continuidade da vida. Se aposentar não significa morrer para o mundo, né? Se aposentar significa uma possibilidade de você construir coisas novas. Ou na mesma carreira que vinha seguindo, sei lá, o cara é um engenheiro civil e pretende ainda continuar no ramo da engenharia civil. Então ele pode ser um consultor de projetos, ele pode ter um outro caminho aí. Ou ele pode se descobrir numa outra carreira. Coisas que ele goste de fazer, coisas que durante a vida toda ele fez em paralelo, né? E isso pode trazer uma coisa muito boa. Pode ser um desenvolvedor de sites, por exemplo. Você imagina... Desculpa, bem. rapidamente. Mas você imagina que essa segunda carreira, a rigor, ela deve ser orientada para alguma coisa, ele vai ser de algum tipo de autônomo? Porque a gente imagina que pessoas que têm uma idade mais avançada ficam às vezes com a impressão, poxa, se eu tentar a carreira em uma outra organização, a pessoa vai pensar a minha idade e pode não achar que minha idade significa experiência, mas significa algum tipo de problema no futuro. O que você imagina? As organizações brasileiras ainda não têm o preparo nem a visão, claro que não são todas, mas de uma forma geral, as pessoas que têm mais idade são vistas de uma outra forma. Não são vistas como, por exemplo, nos Estados Unidos você tem a Disney. Se você chegar lá no subsolo da Disney, tem uma porção de pessoas idosas trabalhando, porque elas são realmente produtivas, né? E aí a gente ainda não tem muito claro essa absorção. A carreira que você traça para você como autônomo é uma alternativa. É uma alternativa e que é bem viável, porque se a gente for pensar em termos de vida, de longevidade, a pessoa que se aposenta hoje com 60 anos tem aí no mínimo mais 15 anos pela frente de vida produtiva. Então ela pode construir sim uma continuidade dessa carreira, desde que ela planeje novamente. Ela precisa planejar e ver onde ela quer chegar, o que é que ela quer estabelecer para ela, o que é que ela quer conseguir, onde ela quer atuar. Então precisa pensar em que objetivos ela tem na vida. Agora a gente também tem que levar em consideração que esse período pós-aposentadoria não quer dizer necessariamente que a pessoa vai continuar trabalhando. Planejar o que eu faço depois pode ser simplesmente desenvolver um hobby. Então, cansei de trabalhar e agora eu quero cuidar do jardim, eu quero plantar coentro, tomate, manjericão, eu quero pintar figurinha pequenininha, cuidar de cavalo, eu quero virar chefe. Então, e você também precisa se preparar para isso. Você quer virar chefe, se você não sabe cozinhar, vai tomar um curso. Em alguns casos, poderia ser aquela coisa, Adriano, de vou fazer aquilo que disseram que não ia me dar dinheiro. Também, porque você tem que necessariamente estar vinculado ao mundo do trabalho depois que você se aposenta. Agora, algumas pessoas continuam vinculadas ao trabalho porque gostam, porque querem, outras porque precisam, mas tem outras que querem se desligar completamente disso e dizem, já deu. Mas o fato é que você precisa continuar preenchendo sua vida com algo que seja significativo e importante para você. Quem vai dizer o que é importante para você é você. Você quer tocar violão? Tá valendo também. E uma outra coisa é que há uma previsão de que com o envelhecimento da população e a diminuição dos jovens na força de trabalho, você tenha cada vez mais uma demanda por pessoas mais velhas ocupando ainda cargos ou funções importantes nas empresas, porque elas detêm conhecimento. E esse conhecimento não pode ser perdido. Então, essa é uma coisa também que a gente precisa estar antenado, porque essa também é uma tendência aí do mercado para os próximos anos. Quando a gente olha a Europa, né, velho continente, isso é muito comum. Nosso país é um país muito jovem. A gente tem 500 anos. Então, isso é muito novo para todo mundo. Mas eu acredito sim, como o Adriano está dizendo, que a gente vai partir para uma coisa dessa, né? Do aproveitamento das pessoas.
Tá certo, hoje a gente conversou sobre essa dificuldade, talvez, em se desligar do trabalho que algumas pessoas têm, especialmente no campo, no momento em que estão para se aposentar. Nós conversamos com Adriano Peixoto, ele que é psicólogo organizacional, também com a especialista em psicologia organizacional, Carmen Martinez, que é também coach. Muito obrigado pela presença aqui na Band News FM e esperamos contar com vocês da próxima vez, quando estivermos perto da aposentadoria. E faz o que agora? Só o que vocês falaram mesmo naquela vez? Pedir a consultoria, é assim mesmo que eu vou procurar. Eu acho que vocês têm que planejar agora. Se quiser me convidar para celebrar a aposentadoria, tô topando também. É uma também, 6 horas e 44 minutos.